Direito da Universidade Nova de Lisboa, com experiência em mediação e resolução de conflitos. Portanto, se houver aí alguns conflitos, podem já aproveitar aqui a presença do doutor para pedir algum conselho. Nomeadamente na área da saúde, tem artigos publicados a nível nacional e a nível internacional e tem sido convidado para várias palestras também nacionais e internacionais. É membro da Associação Portuguesa de Arbitragem e do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Não é a arbitragem do futebol, mas sim a arbitragem ao nível do direito, certo? Porque o futebol da FIFA também não anda em bons lençóis. Mais uma vez, muito obrigado e quando quiser podemos dar início à sua apresentação. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer aqui ao Dr. Pedro Rebelo a apresentação que foi feita. Felicitar a organização por nos proporcionar este evento que, da parte que assisti, está a correr muito bem. E, como não poderia deixar de ser, apresentar os meus cumprimentos ao Instituto de Técnicas da Saúde, na pessoa do Dr. Borges de Sousa, pelo convite que me foi endereçado para vos falar aqui hoje. É para mim uma honra falar para um público tão especial e especializado. E, por último, agradecer a presença de todos, que, como foi dito aqui numa das últimas perguntas, por permanecerem aqui até esta hora num fantástico dia de praia que está. Dito isto, especialmente tendo em conta a hora e também a densidade deste tema que me ocupa, eu vou fazer os possíveis por evitar que a apresentação seja longa, confusa e difusa, e vou-me propor a fazer uma apresentação curta, concisa e precisa. Bom, quanto ao precisa e concisa, não sei, mas curta será com certeza. Ora bem, este tema implica, antes de mais, dar aqui algumas notas a nível do posicionamento da Organização Mundial da Saúde nesta matéria e também, uma vez que estamos inseridos na Europa, a dizer algo a este respeito. Ora bem, a nível da União Europeia existem já alguns normativos que incidem sobre as medicinas não convencionais ou sobre os produtos que as mesmas utilizam, que não é o caso da osteopatia, mas já existem alguns normativos. É o caso, por exemplo, da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um código relativo aos medicamentos para uso humano, onde se incluem os medicamentos homeopáticos e as condições da sua dispensa ao público. O Parlamento Europeu, por sua vez, aprovou em 97 um relatório do deputado Paul Lannoy, não sei se será assim a melhor forma de pronunciar o seu nome, sobre o Estatuto das Medicinas Não Convencionais, onde recomendou aos Estados-membros que evoluíssem no sentido do seu reconhecimento, regulamentação e harmonização, exigindo a adoção de diretivas, nomeadamente para os 7 métodos terapêuticos ali citados. Finalmente, há governos a nível da Europa que financiam programas de investigação para promover um melhor conhecimento destas práticas terapêuticas, como é o caso da Alemanha, Grã-Bretanha e outros. Entrando aqui no que diz respeito à Organização Mundial da Saúde. Esta organização tem vindo a produzir diversos relatórios, guias de orientação, conferências, grupos de trabalho, entre outras, relacionadas com estas terapêuticas, na recente designação preconizada pelo mesmo, medicina tradicional e complementar. A Organização Mundial da Saúde tem para este setor duas metas fundamentais. Por um lado, pretende apoiar os Estados-membros no aproveitamento do potencial contributo destas terapêuticas para a saúde, bem-estar e autocuidados da saúde. Por outro, pretende promover a utilização eficaz e segura destas terapêuticas, através da regulamentação de produtos, práticas e profissionais. Para atingir estas duas grandes metas, a Organização Mundial da Saúde identificou 3 objetivos estratégicos que, fazendo uso da recomendação do Dr. Borges de Sousa, podem ler, vou saltar essa parte de estar a repetir o que está escrito. O mais recente documento sobre estas matérias é designado Estratégia da Organização Mundial da Saúde para a Medicina Tradicional 2014-2023, resultante de uma indagação que foi levada a efeito junto de 129 Estados-membros. Antes, em 2002, tinha produzido um outro documento intitulado Estratégia da Organização Mundial da Saúde para a Medicina Tradicional 2002-2005, onde procurava influenciar os diversos Estados-membros no sentido de desenvolverem os necessários esforços à regulamentação e desenvolvimento destas práticas. E foi precisamente na sequência deste último, de 2002, que Portugal promulgou a Lei
45/2003, a chamada Lei de Enquadramento Base, remetendo desde logo no seu artigo 1º para a definição dessas terapêuticas não convencionais efetuada por aquela organização. Basicamente, nesta lei, que certamente já terão ouvido falar, provavelmente até já terão consultado, enumeram-se princípios, conceitos e ideais para a regulamentação destas práticas. Duas notas a este respeito. Por um lado, previa-se no artigo 8º, número 3, a propósito do momento em que a Comissão Técnica deveria cessar funções, que o processo de credenciação, formação e certificação de profissionais deveria estar concluída durante o ano de 2005. 10 anos depois, ainda nos encontramos a aguardar que tal ocorra. Segunda nota, previa-se que tal lei seria regulamentada 180 dias após a entrada em vigor, o que apenas veio a ocorrer cerca de 3.650 dias após, por iniciativa até de uma decisão preferida pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, no qual os Ministérios da Saúde e Educação foram condenados a proceder no prazo de 8 meses a essa regulamentação. E veio a acontecer então com a promulgação da Lei 71/2013, de 2 de setembro. Esta lei, no fundo, propôs, mais do que veio, e já vamos ver porquê, a regular o acesso e exercício a estas profissões, no fundo desenvolvendo e concretizando algum destes princípios e conceitos que já se encontravam enunciados na lei de enquadramento então, que acabámos de falar. Entretanto, temos uma série de outras portarias. Temos a 207B, que fixa a caracterização e o conteúdo funcional da profissão de osteopata. Temos a 181, que prevê as condições de acesso à cédula profissional dos terapeutas que já se encontrem a exercer no mercado, portanto, reconhece efetivamente essa realidade. Como se costuma dizer, no fundo, o direito anda atrás da realidade, não é? Portanto, nem poderia ser de outra forma. Temos a portaria 182, que estabelece os requisitos novos relativos à organização, funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício das terapêuticas não convencionais. 182A, onde se define a taxa a pagar pela emissão da cédula profissional. 182B, onde se define as regras para o requerimento e emissão dessa mesma cédula. E a 200, onde se estabelece as condições mínimas que o requerimento para os 200 que estabelece condições mínimas a que deve obedecer o seguro profissional a que estão obrigados a ter os profissionais de saúde. E por último, ainda temos a portaria 25, que é no fundo a que faz a determinação das competências e das regras de funcionamento do denominado Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais. Outros diplomas serão aplicáveis, mas esses já o serão por via de remissões efetuadas nos enunciados ou por serem transversais à atividade de prestação de serviços ou até atividades inseridas no âmbito da saúde. Ora bem, é preciso um pouco compreender o encadeamento destes diplomas e as consequências desse mesmo encadeamento. Portanto, no fundo, nós temos, como já de certa forma procurei transmitir, a primeira lei de 2003, que é a lei de enquadramento, que vem ser regulamentada pela lei 71 em 2013, mas essa lei também deixa vários aspectos por regulamentar, nomeadamente os aspectos que estão ali enunciados e muitos dos quais eu acabei de referir a respeito das portarias. Ficaram, sim, dois aspectos ainda por regulamentar, que é, no fundo, a determinação de um ciclo de estudos compatível com os requisitos fixados e, por outro lado, os termos da adaptação que terá que ocorrer nas instituições de formação e ensino superior. Estas duas leis, a circunstância das mesmas não terem ainda sido publicadas, tem consequências muito importantes. No fundo, eu começaria, então, por tentar explicar da seguinte forma. Temos um artigo, o artigo 19º, na Lei 71/2013, que submete o início do prazo para a entrega da documentação por parte dos profissionais que já se encontram a exercer a atividade à entrada em vigor do diploma que incide, então, sobre os ciclos de estudos. Ou seja, aqui não começa a correr esse prazo enquanto não for promulgado o diploma. E, por inerência, também a apreciação dessa mesma documentação e a emissão da cédula para este tipo de profissionais que se encontram nestas circunstâncias estará sujeita também à promulgação desse diploma. Emissão essa que, no que respeita
aos novos profissionais, e nos termos da portaria 182b, está condicionada à obtenção de um diploma adequado. Diploma este que será também determinado por, então, esta portaria que nos encontramos ainda hoje a aguardar. Por outro lado, também o seguro obrigatório para este tipo de profissionais é prejudicado, como vimos, pelas questões todas que acabámos de enunciar e que se encontram dependentes da publicação desta portaria. Portanto, no fundo, este encadeamento lógico e cronológico, portanto, a remissão e dependência lógica e cronológica deste conjunto de diplomas faz com que o processo não possa realmente ter início enquanto não forem publicados os 2 diplomas que faltam. Excepto no que diz respeito ao licenciamento. A meu ver, e na minha interpretação, que certamente é a mais cautelosa, o prazo fixado para a obtenção de licenças já se encontra a decorrer. Portanto, nós, no fundo, todos os estabelecimentos que já se encontram operacionais têm um prazo que se encontra a decorrer para obter a licença. E esse prazo, numa interpretação, repito, cautelosa da legislação atualmente em vigor, termina já em 13 de setembro do corrente ano. Portanto, eu repito, na interpretação cautelosa da legislação que temos hoje, os estabelecimentos que se encontrem operacionais na prática da osteopatia têm um prazo para requerer a licença que termina no dia 13 de setembro do corrente ano. Com efeito, e apesar de ser uma solução algo incoerente, a portaria 182 está em vigor e encontra-se determinada no que respeita aos requisitos e procedimentos a adotar para efeitos de obtenção da licença. Esta está completa e não se mostra dependente de publicação de qualquer uma das portarias cuja promulgação nos encontramos a aguardar. O único ponto de contacto que esta portaria, que diz respeito, como vimos, ao licenciamento, que tem com as que nos encontramos a aguardar a publicação, e que, conforme referido, não impede que a mesma produza efeitos, é o disposto no artigo 9º. O artigo 9º diz-nos que diz respeito, no fundo, à necessidade de os responsáveis pela direção clínica dos estabelecimentos obterem a cédula profissional, para o que se prevê um prazo de 1 ano, após esse sim, a publicação da portaria relativa ao ciclo de estudos. Ou seja, o único ponto de contacto no que diz respeito ao licenciamento que a lei apresenta com as portarias que faltam promulgar diz respeito à obtenção por parte da direção clínica de uma cédula profissional. No entanto, essa obrigação vai haver um prazo transitório de 1 ano para as pessoas obterem, portanto, durante esse ano não vai ser possível exigirem, no fundo, que os membros da direção tenham a cédula, porque está previsto esse prazo, e, portanto, no fundo, não impede isso também que se peça a licença e que o prazo decorra e que possam exigir que os estabelecimentos que estejam no mercado estejam ao abrigo de uma licença. Ora, isto é uma complicação, mas é assim mesmo. Ora, eu passo a explicar e a tentar fundamentar esta interpretação, que depois convidaria o Dr. Pedro Ribeiro da Silva a validar ou refutar, e que eventualmente, e idealmente, eu diria até, a Comissão Técnica Consultiva poderá vir clarificar e determinar a interpretação adequada e mais favorável aos osteopatas. Existem 2 diplomas essenciais a respeito do licenciamento. A já vista Portaria 182 e o regime jurídico aplicado às unidades privadas de serviços de saúde, que já conheceu várias versões, esta última, sendo atualmente em vigor o Decreto-Lei 127 de 2014, de 22 de agosto, para onde a primeira portaria remete no que respeita ao licenciamento. Encontram-se ambos em vigor e ambos a produzir efeitos. No que respeita à questão do prazo para a obtenção de licença, é necessário conjugar 2 artigos. O 15º, previsto naquela portaria 182, e que prevê que os estabelecimentos devem proceder à adaptação dos requisitos ali previstos no prazo de 2 anos após a entrada em vigor, prazo esse que terminaria no dia 13 de setembro de 2016, e o artigo 20º, número 2, do regime jurídico aplicável às UPSS, por onde aquela remete. Este último artigo
determina que os estabelecimentos devem adaptar-se ao regime ali aprovado no prazo de 1 ano após a entrada em vigor. Ou seja, esse que terminaria em 25 de agosto, no geral, mas no meu entendimento, necessariamente até 13 de setembro, no caso da osteopatia, devido à circunstância da portaria que determina os requisitos ser posterior àquela, o que implica que o prazo apenas começa a ocorrer após a publicação desta última. Ora, é importante ficar claro que estamos a falar de coisas distintas, são coisas diferentes. Nós temos, por um lado, os requisitos, que é o que está previsto na primeira portaria e o cujo prazo só termina em 2016. É a adaptação que os estabelecimentos têm para fazer aos requisitos ali previstos. Por outro lado, estamos a falar da licença. São coisas distintas, é certo, mas a primeira é pressuposto da segunda. Não é suposto emitir-se uma licença para um estabelecimento que não cumpre os requisitos. E, portanto, nós temos aqui um problema. Aliás, completando, no fundo, esta conclusão, que não é conclusão nenhuma, quer dizer, é óbvio, não se pode conceder uma licença sem preencher os requisitos, eu até citaria a própria lei relativamente ao regime jurídico das UPSS, refere que o declarante se responsabiliza pelo cumprimento integral dos requisitos de funcionamento. Ora, nós temos aqui um problema. Como é que eu posso ter um prazo mais curto para obter uma licença do que aquele que eu tenho para adaptar os requisitos que são exigidos para a obtenção dessa licença? Bom, a resposta parece-me que a única solução seria considerar que esse prazo de adaptação aos requisitos é encurtado pelo prazo que me é exigido para eu obter a licença. E, portanto, em vez de ser na prática os 2 anos que são previstos na portaria, é o 1 ano que é previsto no regime jurídico aplicável às UPSS, que são, é menos um S, que são, no fundo, aplicáveis por remissão daquele diploma. Pergunta-se, então, mas o diploma que prevê o prazo de adaptação dos requisitos é posterior. Não deveria ser este último a ter o efeito oposto, no fundo, então alargar para 2 anos este prazo que nos é concedido? E a resposta parece que não. No fundo, porque é a própria portaria que é posterior que remete para a aplicação do regime jurídico das UPSS. Portanto, que prevê efetivamente o prazo de 1 ano para obter a licença aos estabelecimentos que estejam operacionais sem licença, prazo esse que termina já daqui a 3 meses e meio. Ora bem, é expectável que as entidades competentes, nomeadamente a ERS e a ASAI, não promovam a aplicação de nenhuma contraordenação com base na falta de licenças, possivelmente conscientes da, perdoem-me, lástima criada neste particular âmbito. E também me parece que, por outro lado, sempre haveria bons fundamentos para impugnar qualquer contraordenação que fosse aplicada por esse motivo. Quanto aos requisitos, os mesmos constam do diploma e não me parece conveniente ou sequer útil e execuível no tempo que foi gentilmente concedido para esta exposição enumerar os mesmos. Mas posso desde já adiantar que se chegaram a prever detalhes, tais como, salvo situações realmente justificadas, se alguém me conseguir explicar o que é que isto quer dizer, se faz favor, porque eu não sei o que isso é, mas é o que consta da lei. Salvo situações realmente justificadas, os corredores e demais circulações horizontais deverão ter um pé direito útil no mínimo de 2,40 m. E também, que se tiverem um espaço superior a 3 andares, são obrigados a ter elevador. Mas como isto não é tudo más notícias, as boas notícias é que o procedimento para a obtenção da licença, aliás, válido para qualquer área das terapêuticas não convencionais, é muito simples. E eu vou pedir um segundo para beber um bocadinho de água, porque isto, falar. Já agora aproveito o parênteses. O workshop começa um bocadinho mais tarde, se não se importam. Aqueles que estão para o workshop, depois dirigem-se ao secretariado aqui embaixo. E a Joana, que estava aqui no apoio comigo, indica-vos onde fica o ginásio, está bem? Obrigado. E estávamos então nas boas notícias, certo? Portanto, consagrou-se a forma de licenciamento simplificado, por oposição ao procedimento ordinário, que já apresenta alguma complexidade, excepto se o estabelecimento em causa integrar
além das tipologias previstas e que se inserem nas terapêuticas não convencionais, há algum outro tipo para o qual seja exigida essa forma de licenciamento mais complexa. Nesse caso, terá que ser esse o licenciamento, a forma de obtenção da licença a observar. Ora bem, de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei 127, que é então, no fundo, o regime jurídico aplicável às UPSS, que já falámos muito, explica que o procedimento passa pelo mero preenchimento de uma declaração eletrónica, disponível no portal de licenciamento existente no site da ERS, entidade agora também responsável pelo licenciamento, no qual, conforme já referido, o declarante se responsabiliza pelo cumprimento integral dos requisitos. A licença corresponderá, então, ao recibo de entrega desse mesmo formulário e terá de ser afixada nas instalações em lugar visível para os utentes e visitantes. Qualquer alteração à licença, eventualmente se quiser integrar mais uma terapêutica ou combinar com qualquer outro tipo de técnicas de saúde, têm de ser comunicadas no prazo de 30 dias em que ocorre essa alteração à ERS. Portanto, a minha sugestão é essa, é que, se possível, os estabelecimentos que estiverem em funcionamento se organizem para, da medida do possível, cumprirem os requisitos que são exigidos e até ao dia 13 de setembro peçam então a licença. Mas complementando essa sugestão, realço aquilo que me parece ser, vamos chamar, uma janela de oportunidade para aqueles que, por algum motivo, não demonstrem capacidade de assegurar o cumprimento dos requisitos todos que são exigidos para o funcionamento, para a obtenção do licenciamento. Essa possibilidade, digamos, que não consigam no curto prazo que sobra. Essa possibilidade está prevista no regime jurídico aplicável às UPSS, é o artigo 21º, o qual prevê a possibilidade de se requerer a dispensa dos requisitos de funcionamento quando, por razões estruturais ou técnicas, a sua estrita observância seja impossível ou possa inviabilizar a continuidade da atividade e, desde que, não ponha em causa a segurança e saúde dos utentes e terceiros. A minha sugestão para quem se encontrar então nessa situação é, fazendo uso deste normativo, apresentar um requerimento à ERS, também através desse portal do licenciamento que falámos, e, atenção, esta parte é importante, até ao final de julho, atento o prazo de 30 dias que aquela entidade tem para responder aos requerimentos que lhe são apresentados, onde, fazendo referência à existência deste prazo mais largo previsto para a adaptação aos requisitos, se requeira a dispensa apenas e tão só durante esse mesmo período de 2 anos do cumprimento do requisito X ou Y, onde, no fundo, estiver a dificuldade. Ora bem, em termos de conclusão, nós temos aqui um processo legislativo exageradamente demoroso e conduzido por diferentes legisladores. Mais de 10 anos. Isso é um absurdo. Eu dou nota que temos diplomas muito complexos e com um impacto prático enorme que nem demoraram 1 ano. Eu dou exemplo agora, ocorre-me o exemplo da reorganização judiciária, em que se fecharam uma data de tribunais e tiveram que se abrir outros tantos, e com impacto, imaginam o impacto que isso tem. É um exemplo. Outro exemplo recente é a alteração do Código de Processo Civil, que é, no fundo, onde se prevê as regras de tramitação dos processos nos tribunais. Isso foi feito em um espaço mais curto que 1 ano. Portanto, é um absurdo. Não há qualquer justificação para esse aspecto. Por outro lado, temos aqui que ter em conta que é uma legislação que é elaborada por diferentes legisladores. Basta relembrar que a lei de enquadramento foi feita em 2003, na legislatura que funcionou sob a presidência do Dr. Jorge Sampaio. E, portanto, temos aqui, no fundo, uma limitação. A base está definida por uma legislatura que nada tem a ver com a presente, e isto também pode ter um impacto negativo e justificar várias das incongruências que aqui se procurou, de certa forma, também evidenciar. No que respeita ao licenciamento,
Idealmente, a Comissão Técnica Consultiva pode vir clarificar e determinar a interpretação adequada e mais favorável aos osteopatas no que diz respeito ao licenciamento e deverá fazê-lo com brevidade, atento ao prazo então que está em curso, isto naturalmente na minha opinião, mas que, como vos digo, é a interpretação cautelosa. E portanto, repito no fundo as sugestões. Por um lado, idealmente, procurar adaptar e cumprir os requisitos e pedir a licença até 13 de setembro de 2015, da forma que já foi explicada, ou, no caso de não ser possível cumprir os requisitos todos, requerer então a dispensa de verificação dos requisitos, identificando os mesmos, justificando isso com a circunstância do prazo de adaptação para os requisitos ser maior e apenas e tão só nesse período. Tenho consciência de que não fui talvez tão curto quanto prometi, mas certamente compreenderão que são temas sensíveis e complexos, de grande responsabilidade, que não podem ser tratados com ligeireza. Face ao exposto, creio que o melhor que pode ser feito é promulgar um único diploma que revogue todas estas portarias e que, de forma coerente, disponha sobre estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Lupi, pela magnífica exposição. Creio que foi muito clarificador em relação ao cenário que tínhamos da legislação que saiu no passado. E no passado ano falámos em algumas que estavam prestes a sair e outras que tinham saído. Não deixa aqui uma preocupação grande de um ciclo vicioso, pescadinha de rabo na boca, permita uma expressão popular. No fundo, tem que pedir, mas para pedir tem que esperar pela outra legislação, etc. Mas o mais importante é que foram aqui deixadas duas sugestões que poderão ser, por um lado, cautelosas, para ninguém correr riscos, e, de alguma forma, permitirem que também se encontrem ou se tentem enquadrar dentro da legislação. Vamos abrir, então, um pouco de tempo para o debate. Sei que aqui já está uma pessoa para falar. Vou pedir que se apresente e depois coloque a questão, se não se importa. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. O meu nome é Alexandre Nunes, sou osteopata, sou docente do ITS. Tenho duas questões para lhe colocar. A primeira é relativamente à entidade reguladora de saúde. Eu tenho uma clínica e em fevereiro enviei um e-mail para a entidade reguladora de saúde para proceder então ao processo de licenciamento e até hoje ainda não obtive resposta, portanto gostaria que pudesse elucidar-me o que é que poderei fazer e aos restantes colegas aqui neste congresso. A segunda questão que lhe tenho para lhe colocar é, atualmente no mercado de trabalho existe uma concorrência desleal. Essa concorrência desleal tem a ver com o IVA que a osteopatia está sujeita. Ou seja, o que nós temos hoje em dia é vários profissionais de saúde que têm diversas profissões, uma delas a osteopatia e outras profissões de saúde, que muitas vezes exercem a atividade de osteopatia, mas quando é para passar o próprio recibo, estão isentas porque podem passar sobre essa profissão de saúde que também tem o registro. A osteopatia não está isenta de IVA, portanto, quem no ano civil, portanto, faturar acima de 10 mil euros está sobre o código de 23%, como qualquer outra profissão. No entanto, o processo de licenciamento da entidade reguladora de saúde